Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho. Mais pessoal. Esperando o Marcos entrar. Ele entra aqui. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Então, nós estamos começando essa live hoje, como toda segunda, às 18 horas. Então, live do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço. Hoje eu estou aqui com o Dr. Marcos Santos. Oi, Marcos. Oi, Aline. Estou um pouco confuso aqui, mas acho que eu entrei no lugar certo, né? Tá tudo certo. Sim, agora. Nós já estamos ao vivo. E hoje, na realidade, só vou fazer uma introdução pequena, Marcos, só para as pessoas entenderem qual que é o objetivo da live de hoje. Então, esse é um programa de lives que a gente faz no Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço. Toda segunda-feira, às 18 horas, a gente discute sempre um tema relevante para o paciente ou para quem trabalha com câncer de cabeça e pescoço. A gente já teve nutrição, fono, psicólogo, vários colegas que já vieram aqui conversar com a gente. E o tema de hoje é um tema fundamental, que nós vamos conversar sobre qualidade de vida. E qualidade de vida, de um ponto de vista até o que é qualidade de vida, que é uma coisa que parece até intuitiva. Não, qualidade de vida é viver bem. Mas o que é viver bem? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre, desde a parte conceitual de qualidade de vida até a parte prática no dia a dia e também sobre a parte de estudos. Eu tenho a honra de ter aqui comigo o Dr. Marcos Santos. O Dr. Marcos Santos é radio-oncologista do Grupo Confiar de Goiânia. E Marcos é também membro do Grupo de Qualidade de Vida do EORTC, né, da Cabeça e Pescoço, do EORTC, e tem uma experiência aí já com publicação, com pesquisa em qualidade de vida em câncer de cabeça e pescoço. Então, Marcos, seja bem-vindo, se apresente, vamos lá, né? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Aceitar o convite. Eu que agradeço. Você dá uma nota, você tem que corrigir, entendeu? Não, Aline, obrigado. É um prazer enorme estar aqui no grupo, né? Discutindo esse assunto que é tão importante, né? Eu sou, né, como você disse, sou radioterapeuta, interessado por cabeça e pescoço já há bastante tempo, né? E eu trabalhei durante um tempo no Instituto Gustave Roussy, em Paris, e nessa ocasião a gente estava ali perto de Bruxelas e fomos apresentados ao grupo de estudo de qualidade de vida. Quando eu, diante dessa possibilidade, aceitei o convite para entrar lá e fazer parte do grupo que desenvolveu a atualização do questionário, né? Assim, o EORTC tem uma longa história, né, de desenvolvimento de questionários para medir a qualidade de vida. A gente vai conversar sobre isso já, né? Mas naquela ocasião, né, especificamente na cabeça e pescoço, se passava por um processo de atualização de uma dessas ferramentas, né? Então a gente participou, entramos no grupo e enfim, validamos esse questionário e está aí disponível já em português brasileiro para que seja utilizado o máximo possível. E eu até estou com umas ideias aqui. Na realidade, a gente vai, inclusive, falar um pouquinho sobre essa questão dos estudos, mas trazer um pouquinho para a prática clínica, como é que a gente consegue adaptar para a prática clínica a questão da qualidade de vida, como é que a gente busca isso no nosso dia a dia, né, nos nossos pacientes. Mas vamos começar do zero, né? O que é qualidade de vida, né, Marcos? Eu acho que o zero é definir qualidade de vida. É igual eu falei, intuitivo você pensar, qualidade de vida é viver bem. Mas o que é isso, né? O que é qualidade de vida? O que é qualidade de vida em saúde? Qualidade de vida
em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Então, eu queria que você destrinchasse um pouquinho aí nos próximos minutos esse conceito de qualidade de vida e como é que a gente traz para a prática diária, né? Primeiro, a primeira coisa que precisa ficar claro, né, é que isso, inclusive, isso é um fator de confusão, né, de muita confusão, né? Quando a gente fala de qualidade de vida, né, a gente acaba não repetindo o nome completo do que a gente está avaliando por uma questão de simplicidade. Mas o que a gente está avaliando é qualidade de vida relacionada à saúde, né? Qualidade de vida lato sensu depende de cada pessoa. Tem gente que, né, qualidade de vida é ter uma casa na praia. Tem gente que qualidade de vida é ter uma casa na montanha. Tem gente que qualidade de vida é ter uma casa, né? Enfim. E aí varia enfim, qualidade de vida como expressão, né, de felicidade, né, é uma coisa que está muito além daquilo que a gente se preocupa na avaliação de um tratamento de câncer, né? O que a gente se preocupa e o que a gente tenta medir é a Health Related Quality of Life, né? A qualidade de vida ligada à saúde e, mais especificamente, àquela patologia. O que significa isso? Significa que a gente está medindo uma variável da vida dessa pessoa que tem a ver com a doença dela. Então, as mais variadas doenças comprometem as mais variadas, enfim, os mais variados aspectos da vida de uma pessoa, né? E o câncer de cabeça e pescoço tem a sua característica especial. E outra coisa são os tratamentos que são feitos para essa doença. Então, a gente se ocupa dos efeitos da patologia na vida da pessoa, nos vários aspectos, físico, psicológico, mental, social, né? Econômico, né? Todos esses aspectos da vida da pessoa que são alterados pela doença ou pelo tratamento dessa doença. É isso que a gente se ocupa. E é importante reforçar, Aline, que a qualidade de vida... a partir de agora, sempre que eu falar qualidade de vida, entendam qualidade de vida ligada à saúde, tá? A qualidade de vida já é reconhecida pelas agências reguladoras do mundo, tanto o FDA nos Estados Unidos, quanto o EMA na Europa, né? E mais recentemente, embora não oficial, mas existe uma tendência, né, das agências regulatórias nacionais também apontarem nesse sentido e reconhecer a qualidade de vida como um desfecho da maior importância equiparada à sobrevida global. Por que a gente fala isso? Por que isso é importante, né? Porque quando a gente especificamente está falando de câncer, a gente quer estender, né, ao máximo a vida da pessoa, né? Claro, dentro de alguns limites, né? Mas assim, o nosso objetivo é a cura, né? Sempre, quando possível, o nosso objetivo é a cura. Mas... muitas vezes, né, quando a gente desenvolve um novo tratamento, seja uma tecnologia de radioterapia, seja um remédio, né, uma quimioterapia, um tratamento sistêmico, muitas vezes a gente não consegue ter informação de quanto tempo a mais essa pessoa vai viver, até porque esse tipo de estudo leva, em algumas situações pode levar muito tempo, e se desenvolve desfechos intermediários. Então você avalia um determinado remédio ou determinada técnica, tempo que essa pessoa leva para desenvolver uma recidiva, por exemplo. Você chama isso sobrevida livre de doença, né? Ou você avalia a taxa de resposta. Você mede o tamanho do tumor, faz o tratamento e mede o tamanho do tumor depois do tratamento. Você chama isso de taxa de resposta. Ou você tem, por exemplo, um marcador tumoral, no caso do câncer de próstata. Você mede o PSA, você faz o tratamento e mede o PSA de novo, você chama de sobrevida livre de recidiva bioquímica. Você tem os mais variados desfechos, que se não é sobrevida global, no caso de câncer, são considerados desfechos intermediários, né? Desfechos que a gente avalia sempre no objetivo de... lá na frente você ter a resposta de quanto mais de vida você vai dar para esse doente. E não tem a mesma importância que a sobrevida global. Mas a qualidade de vida já é reconhecida pelas agências internacionais reguladoras como um desfecho da maior importância como a sobrevida global. Só para, então, vou deixar claro, assim,
isso é fundamental, que antigamente a gente pegava um estudo clínico, a gente falava assim, deixa eu ver qual que é o ganho que esse estudo deu na sobrevida do paciente. Qual que é o ganho de controle de doença? Era a pergunta que a gente fazia. Hoje a gente faz um estudo e fala assim, como é que ele analisou a qualidade de vida e qual foi o ganho da qualidade de vida. É até uma questão filosófica, mas não é filosófica, a gente já sabe isso na prática, não adianta só se viver mais. Você vai estender 2, 3 meses, 4 meses. Você tem que estender vivendo bem, né? Que oferecendo ali, naqueles aspectos que você falou, né? Físicos, emocionais, econômicos. Sociais, econômicos. Todos esses aspectos aí tem que ter ganhos, ou pelo menos ele não pode ter piora com o tratamento. Se você vai oferecer um tratamento que vai piorar demais a qualidade de vida e com um ganho mínimo de sobrevida e controle de doença, será que vale realmente a pena, né? Isso aí a gente pode fazer essa pergunta aí com vários estudos que a gente teve aí, né, em outros tumores, não só cabeça. Então, eu te pergunto, Marcos, assim, como é que você analisa, então, a qualidade de vida no estudo? Como é que o próprio EORTC, né? Para quem não sabe, o EORTC é a Agência Europeia de Pesquisa em Câncer. Então, como é que você analisa a qualidade de vida dos pacientes? Como é que isso se dá, assim? É uma escala? Como é que é isso? Só para as pessoas. A medida da qualidade de vida é talvez um dos maiores desafios que, uma vez que a gente reconhece, né, que a qualidade de vida é um desfecho importante e precisa ser avaliado, né? E Aline, se você me permite, eu acrescento, né? Eu também sou farmacoeconomista, né? Então, assim, muito desse interesse pela qualidade de vida vem daí. Quando você vai incorporar uma nova tecnologia, seja no sistema público ou no sistema privado, né? A metodologia tem que ser similar, né? Quando você vai incorporar uma tecnologia, você vai pesar o quanto você ganhou pelo quanto você gastou, né? Isso significa o valor, né? Então, o custo é quanto você paga, né? O valor é quanto você recebe por aquilo que você pagou. Então, quando você vai analisar uma coisa em relação à outra, o ganho em relação ao custo, para ver se você incorpora ou não uma determinada tecnologia, né? Se a gente é rico o suficiente para incorporar uma determinada tecnologia, você não pode, é uma avaliação manca você esperar só o tempo de vida que você ganhar mais, e isso foi usado durante muito tempo, né? Porque até os americanos diziam, olha, a gente incorpora uma tecnologia se ela custar $50 mil por ano de vida ganho. Isso vem lá atrás, né, isso começou lá em 1960, quando se desenvolveu o primeiro aparelho de diálise nos Estados Unidos, né? Então, assim, a sociedade precisava decidir o que a gente vai incorporar como tecnologia, né? Aí alguém disse, olha, se a gente incorpora a diálise, se a diálise é paga, tudo que for mais barato que a diálise a gente tem que pagar. Então ficou esse limiar de $50 mil por ano de vida. Mas posteriormente se avançou no seguinte sentido, olha, a pessoa sobrevive 1 ano, mas fica na cama, não pode ser a mesma coisa que uma pessoa que vive 6 meses a mais, mas esses 6 meses ela vive bem e consegue ir, sei lá, na formatura do filho ou no casamento do filho, sei lá, alguma coisa que é um objetivo de vida para aquela pessoa, né? Então, a qualidade de vida vem acrescentar, né? E isso é fundamental em qualquer análise de incorporação de tecnologia hoje. E aí, voltando à tua pergunta, como é que você mede isso, né? Isso é um desafio enorme, né? Isso é uma coisa que a gente está evoluindo, né? Ainda estamos evoluindo, tem uma série de estudos na literatura que mostram que algumas estratégias de medida ainda são insuficientes, né, dada a importância que esse desfecho vem tendo, dada a heterogeneidade de respostas que você obtém, às vezes perguntando para os mesmos pacientes, né? Então, o que acontece é que existem alguns questionários que acabam... Você tem que medir a qualidade de vida através de questionário, né? Não tem um termômetro que você coloca lá na axila do paciente e sai o resultado, não tem outro jeito. Você tem que fazer questionários e mais. Esses questionários, eles têm que cobrir, isso é uma crítica bastante relevante.
Tem até um estudo no JAMA falando sobre isso. Você vê muitos estudos medindo a qualidade de vida durante o período de tratamento. Então, um paciente com tumor metastático, ele faz lá o uso de um determinado tratamento, 6 meses, 8 meses, 1 ano, até progredir doença e ir para cuidados paliativos, né? Aí para ali a avaliação de qualidade de vida, né? Isso não pode. Você tem que medir a qualidade de vida durante, e a gente falando de câncer, né? Principalmente câncer metastático, durante todo o período da vida do doente, né? Então, questionários, isso é cansativo, mas é necessário. Questionários têm que ser aplicados desde o começo do tratamento até que esse paciente tenha condição de responder esse questionário. E tem um período, assim, a gente sabe, então, que existem vários questionários, então, não só o do ORTC, né? Então, são vários questionários, né? Nem sei quantos que tem, não sei se vocês sabem falar isso. Mas existe um período ótimo de ficar, de aplicar o questionário. Isso é estudado ou não? Não, vamos fazer intuitivamente de mês em mês, de 2 em 2 meses? O questionário é assim, cada questionário vai ter a sua especificidade, né? E assim, a avaliação de qualidade de vida, ela tem que ser, ao mesmo tempo, precisa a ponto de captar variações da qualidade de vida do doente, né? E também, isso também está muito claro na literatura, não pode ser um questionário com 5.000 perguntas, senão isso se torna um negócio absolutamente infactível, né? Então, o que acontece é que hoje em dia você não tem guidelines claros sobre isso, mas a definição se deve dar idealmente, né? Baseada no instrumento que você tem e na patologia que você vai estudar. E eu dou dois exemplos bastante claros, assim, a gente estudou, nós vamos falar sobre isso, né, se a gente tiver tempo, né, Aline, mas nós estudamos, a Aline foi uma das grandes colaboradoras desse estudo, nós estamos quase 1.000 doentes, né, com câncer de cabeça e pescoço localmente avançado. Neste caso, a gente optou por fazer o questionário a cada 6 meses, né, por quê? Porque a gente entende que esse paciente tem uma patologia cuja eventual recidiva ou eventual dano, né, resultado do tratamento pode ser captado nesse intervalo, né? Então isso é um consenso de especialistas. E nós estamos começando um segundo estudo que a gente vai avaliar agora os pacientes com tumor metastático. No caso do tumor metastático, se a gente esperar 6 meses para aplicar esse questionário, a gente muito provavelmente vai perder muitos detalhes importantes e se não perder muitos doentes nesse período, né? Então o consenso é que aí, no caso dos tumores metastáticos, a gente vai aplicar esses questionários a cada 3 meses, né, num período menor. E isso levando em consideração o poder do questionário que a gente está utilizando. Voltando um pouquinho, então, sobre a questão... quando você pega, então vamos pegar, é importante a gente não só falar, especificar qualidade de vida, saúde, qualidade de vida a depender da doença, então você tem que direcionar para aquela doença, o questionário direcionado para aquele tipo de tumor, né? Cabeça e pescoço, então tem os questionários de qualidade de vida. E as variáveis, então, igual você falou, a gente tem variável social, econômica, física, emocional. Sobre a doença metastática, vamos falar da doença localmente avançada, câncer de cabeça e pescoço localmente avançado. Eu acredito que você possa, esse estudo está para sair, né? Está quase aí no prelo, já foi submetido. Mas nos fala um pouquinho sobre essas variáveis de qualidade de vida na doença metastática e o que realmente, assim, quais são essas variáveis que você acha que mais impactam no paciente com câncer de cabeça e pescoço e como é que isso se traduziu no estudo que foi feito, com aí quase 1.000 pacientes, um estudo bem robusto realmente. Como é que fala dessas variáveis que maior impactam e o que você teve de resultado aí nesse estudo? É bastante importante você falar isso, qual é a metodologia que o EORTC usa, né? Você tem um questionário padrão, né? Um questionário de 30 perguntas que se usa para qualquer paciente com câncer, né? Chamado de QLQ30. Então lá você vai ter perguntas sobre o paciente se sente cansado, perda de apetite, disposição para, enfim, para a vida, né? Se tem dificuldade para sair de casa,
se teve, por exemplo, dificuldades financeiras com o seu tratamento, né? Se tem dificuldade para estar na rua, né? Enfim, na vida social. São 30 perguntas que... assim, a metodologia utilizada pelo RTC, até para análise estatística posterior, ao paciente é dado 4 opções de resposta, né? Ele responde não, um pouco, bastante ou demais. Então, assim, as perguntas são sempre direcionadas para esse tipo de pergunta. E este primeiro questionário é um questionário geral, que é aplicado para todos os tumores, e depois você tem o questionário específico, né? No nosso caso, o câncer de cabeça e pescoço, né? O câncer de cabeça e pescoço, ele tem uma característica interessante, o câncer de cabeça e pescoço, Aline. Saiu um estudo canadense com 300 mil doentes, né, de vários tumores, e se observou que uma característica específica do paciente com câncer de cabeça e pescoço é que o comprometimento da qualidade de vida dele vem imediatamente após o tratamento inicial, que envolve, na grande maioria dos casos, a radioterapia, né? Ou a radioterapia ou a cirurgia, algum tratamento local, e o comprometimento de qualidade de vida dele é imediato, né? O tumor é um tumor que está visível socialmente, ou se não tiver visível, o resultado do tratamento vai estar visível e vai interferir, né, logo depois do tratamento, quando ele sai do tratamento, vai interferir em funções que estão ali muito relacionadas à qualidade de vida dele, que é a capacidade de se expressar, de falar, né? Sentir cheiro, sentir gosto, muitas vezes ver e comer, né? Engolir, né? Então aí você tem um segundo questionário, que é o questionário específico, né? No caso do EURTC, nós participamos da atualização do questionário. O anterior era o chamado HN35, que tinha 35 perguntas, mas foi observado que esse questionário não era suficientemente sensível para captar eventuais problemas que podiam advir das terapêuticas mais novas, né? Fundamentalmente lá atrás o cetuximab para o tratamento sistêmico e a radioterapia de intensidade modulada para o tratamento local. E aí se desenvolveu um questionário que as respostas são as mesmas, mas as perguntas são direcionadas à cabeça e pescoço. Então se pergunta, como é que está, você tem dificuldade para engolir? Né? Você tem dor na boca, você teve perda de dente, você tem rouquidão, você tem dificuldade na fala, né? São 43 perguntas direcionadas especificamente para a região de cabeça e pescoço. Historicamente é interessante contar que esse questionário, quando ele foi desenvolvido, né, como é que se desenvolve esse questionário, né? Como é que você chega nessas perguntas? O grupo de especialistas se junta numa sala e todo mundo começa a propor perguntas, né? Assim, na verdade, a propor aspectos que devem ser medidos, né? E aí a gente chegou ao resultado do HN60, agora eu não lembro mais, é HN65 ou 66, né? Você chegou a um número enorme de perguntas e depois você aplica esses questionários a 10, 15 doentes, aí a gente voltou, né? E o grupo, né, que tinha gente da Europa toda, volta, aplica esses questionários, aí se reúne todo mundo de novo, e aí você aplica um questionário posterior ao doente, fala, vem cá, qual foram algumas perguntas que não foram úteis para você, né? Aí tem algumas perguntas que são redundantes e tal, a gente vai cortando e chega no HN43, né? E aí a gente conclui que essas 43 perguntas são fundamentais. E aí se passa por o que a gente chama de fase 3, que não é exatamente o fase 3 normal, que a gente está acostumado, né, quando se desenvolve uma nova droga. O fase 3 é a aplicação do questionário em larga escala. Então esse questionário foi aplicado em quase 700 pacientes europeus, essa publicação está na Head and Neck, que é a validação deste questionário para aplicação. Você faz umas determinadas análises estatísticas lá e você chega à conclusão de que está medindo de fato a qualidade de vida desse doente, né? E aí, indo especificamente para a tua pergunta, Aline, a gente teve pôde, né, aplicar esse questionário a quase 1.000 doentes no Brasil. A gente está finalizando a resposta aos revisores da primeira submissão que a gente fez, mas esse estudo já foi apresentado tanto na ASCO quanto na ASTRO do ano passado, né?
em que a gente mostrava, apesar do pequeno número de pacientes em uso de terapia sistêmica com cetuximab, algum benefício no uso dessa terapia para um determinado grupo de doentes. E no caso do tratamento local, da radioterapia, se mostrava pela primeira vez, tá? Porque a radioterapia de intensidade modulada passou a ser utilizada de maneira bastante ampla, né? Principalmente em Europa, Estados Unidos, depois no Brasil, serviço privado e tal. Não é uma tecnologia que os pacientes do SUS ainda têm acesso, mas a gente conseguiu reforçar não vamos entrar em detalhes disso aqui agora, mas a gente conseguiu reforçar uma literatura que era débil, né, tinha poucos pacientes, mas a gente conseguiu reforçar um ganho de qualidade de vida quando você evita a irradiação das glândulas parótidas, né? Não, desculpa, gente, só que o outro celular que eu esqueci de desligar. E a gente conseguiu mostrar que essa não irradiação das glândulas parótidas se reverte, né, em menos xerostomia, e a xerostomia de fato é um ganho de qualidade de vida para o doente. Mas o mais interessante, Aline, que a gente observou é que assim, a xerostomia, né, o paciente de câncer de cabeça e pescoço, em geral, ele passa por uma coisa que chama response shifting, né, que é a adaptação à limitação que ele tem. Então, assim, o ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar, né, enfim, às novas realidades da vida dele, né. E o paciente com câncer de cabeça e pescoço, ele é submetido a um desafio interessante, que é essa adaptação à nova vida dele depois da radioterapia ou da cirurgia, né, se a gente estiver falando de câncer localmente avançado, né, acompanhado do tratamento sistêmico. Então a gente viu que, primeiro, isso se confirma, né, a qualidade de vida do doente tende, depois de um ano, a voltar, qualquer que seja a técnica que ele utilize, tá? Tende a voltar ao valor inicial, medido lá atrás, né? Então, assim, ele dá uma piorada, mas ele tende a voltar. Quando ele faz os tratamentos menos modernos, essa piorada é mais funda, mas ele tende a voltar também. E que, uma coisa interessante, né? Assim, pacientes de classe social mais alta tendem a ter uma piora maior da qualidade de vida. A interpretação nossa é que assim, o paciente de classe social mais alta reclama mais, né? Ele assim, uma coisa muito interessante, né? Assim, que a perda do paladar. Marcos, a percepção talvez seja uma das coisas, por exemplo, que eu acho que eu estou conversando com a Olivia nutricionista, que está sempre aqui com a gente, Olivia Podestá, e uma das coisas, eu acho que foi ela mesma que me falou que a percepção do paciente mais limitado, mais pobre, por exemplo, a alimentação, eles percebem menos essa diferença do paladar, essa diferença de... Acho que foi a Olivia que falou, não sei se não lembro realmente, que é tanta conversa que a gente tem todo dia. Será que é uma percepção realmente do paciente mais assim, socioeconomicamente mais limitado? A qualidade de vida também, isso interfere na qualidade de vida, o nível de instrução, né? Demais, né? Demais. Assim, o paciente, né? Isso é uma coisa bastante importante, porque se a gente voltar a falar rapidamente aqui sobre incorporação tecnológica, né? A gente pode acabar utilizando essa metodologia que é utilizada no mundo inteiro, né? Assim, avaliar a qualidade de vida. Quando a gente, por exemplo, privilegia, então, né, manter o paladar, por exemplo, a alguma outra variável qualquer, sei lá, preservação dos dentes, ou sei lá, voz, né? Veja, se eu uso uma tecnologia que privilegia o paladar à voz, por exemplo, porque eu medi isso e eu percebi que o paladar interfere mais na qualidade de vida do que a voz, eu vou estar... eu corro o risco, se eu não tomar cuidado, estar privilegiando uma tecnologia que é mais útil para a camada mais privilegiada da população. A gente viu, né, que na nossa casuística de quase 1.000 doentes, 50% era composto por paciente de classe D e E. É uma enormidade, né?
E esses doentes, eles não dão nenhuma importância, não é nenhuma, estou exagerando, mas assim, em comparação com as classes altas, eles dão muito pouca importância ao paladar. Provavelmente porque eles têm uma alimentação não muito refinada como a que a gente tem, né? E aquilo não faz muita diferença para eles. E eventualmente, assim, se você perguntar, para mim, por exemplo, você perguntar, você prefere ficar sem falar ou sem sentir gosto? Mas sem falar, claramente, assim, sabe? Eu acho que o paladar tem uma importância maior. Assim. Estou dando um exemplo, né, que está me vindo à cabeça agora. Agora, para uma pessoa de classe D e E, talvez seja absolutamente inverso. Né? Às vezes ele precisa da fala para o trabalho dele. Né? Ele é um vendedor, ele é um ambulante. Um ambulante sem falar, ele não consegue trabalhar. Sem sentir gosto, para ele não vai fazer diferença nenhuma. E utilizando essa metodologia, se eu não tomar cuidado para fazer essas ponderações, eu posso estar privilegiando quem reclama mais também. Entendi. Então, assim, naquele estudo, né, que está para ser publicado, que você já apresentou, resumindo a questão, primeiro o diagnóstico do estudo dos quase mil pacientes é claro, né? Assim, o paciente com tumor de cabeça e pescoço no Brasil, ele acomete mais uma camada mais socioeconomicamente inferior, no sentido de classe D e E, né? Igual você falou. Isso é uma coisa que a gente vê isso na prática e muitas vezes é por isso que fala-se tão pouco. Sempre me falam assim, mas por que você fala tanto de cabeça e pescoço, você não fala de mama? Já me perguntaram isso. Por que você não fala de intestino? Não, porque cabeça e pescoço não tem voz. Às vezes, literalmente, não tem voz. Assim, não tem, literalmente. E a gente tem que realmente falar sobre isso, né? Então, e eu acho que uma das ferramentas que o grupo está usando, que é mobilizar o Brasil todo em função disso, eu acho que está tendo resultado aos pouquinhos, né? Nós estamos nessa luta desde 2006, aí, muitos anos já, mas aos pouquinhos está chegando, né, Marcos? Mas resumindo o estudo, então, a incorporação de novas ferramentas, de novas modalidades de tratamento, principalmente aí, vamos falar principalmente no sentido da IMRT, que eu acho que a gente pode falar isso, teve impacto positivo na qualidade de vida dos pacientes, né? Eu acho que Isso, e assim, uma coisa bastante importante que a gente está mostrando nesse estudo é que você tem fundamentalmente, para os que não são da área, você tem fundamentalmente, grosso modo, 3 técnicas de radioterapia, tá? Radioterapia convencional, a conformacional e a conformacional com modulação, né, que é a IMRT, né? Então são 2 evoluções. Não raro na literatura você via, né, a comparação da IMRT com a convencional lá atrás, o que não é uma comparação justa, né? Você tem que comparar a última evolução com a penúltima para ver se traz algum ganho, né? E o que a gente mostra é que assim, a convencional de fato devia ter sido abandonada há muito tempo, né? Uma tecnologia dos anos 80, né? Nos anos 90 já não existia mais nos Estados Unidos. E no Brasil, infelizmente, é uma realidade que acontece e a gente mostra que o paciente com câncer de cabeça e pescoço, que infelizmente não tem acesso a tecnologias mais avançadas, mas faz a 2D, a convencional, acaba tendo uma toxicidade tão grande que ele não consegue acabar o tratamento no período que é previsto. Quando há um atraso no tratamento já é sabido, né? A eficácia, né, o efeito desse tratamento diminui consideravelmente e esse paciente, na nossa casuística, a gente mostra claramente, ele tem uma perda de sobrevida, não só de qualidade de vida, ele vive menos, ele tem uma curabilidade menor. Então, o paciente com radioterapia convencional, infelizmente, isso tem que ser descontinuado no nosso país, né? Agora, a segunda pergunta então eu tenho que investir em radioterapia conformacional. Infelizmente, né, a gente tem aí em torno de 360 mil pacientes que precisam de radioterapia por ano no Brasil e quase 100 mil, 80 mil ficam sem acesso a radioterapia nenhuma, né? Então isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. A gente tem muito poucos aceleradores lineares no país, né? A gente tem mais ou menos o mesmo número que a França, só que a França tem 1/3 da nossa população, né? Então, assim, tem o problema do acesso, o problema de chegar ao tratamento. Mas quando chega, se tiver acesso só à radioterapia convencional, isso a gente está mostrando que no caso de cabeça e pescoço, e muito provavelmente em outros casos também,
Isso é um tratamento insuficiente. Mas será que vale a pena a gente investir, né, da conformacional, investir mais recurso para a gente dar radioterapia de intensidade modulada, né, que envolve um recurso maior para os nossos doentes, né? Provavelmente sim, né, ainda que a sobrevida, a curabilidade desses doentes seja comparável, seja igual, o paciente que recebe radioterapia de intensidade modulada, ele tem uma piora menos ruim, se a gente pode colocar assim, né, da qualidade de vida. E é interessante que, assim, no nosso caso, essa mensagem fica mais forte, porque não é um estudo prospectivo e randomizado. Mas a seleção de doentes trabalha a favor da nossa conclusão. O que eu quero dizer? Quero dizer que, assim, os mais ricos, que reclamam mais, né, foram aqueles que se esperaria ter a pior qualidade de vida, mas no final tiveram a melhor, né, que foram aqueles que tiveram acesso às tecnologias de maior desenvolvimento, né, de maior avanço, né? Então, isso reforça ainda mais os nossos resultados e a gente espera colaborar com assim, para o serviço privado, a radioterapia de intensidade modulada já tem cobertura obrigatória para os pacientes que têm plano de saúde, né, graças a uma decisão da ANS pregressa, mas ainda no SUS não é uma realidade, então a gente precisa trabalhar para que os pacientes do SUS também venham a ter acesso à radioterapia quando a tenham com a melhor tecnologia possível. Uma pergunta da Olivia, nós estamos aí já com alguns 36 minutos já, então a gente tem pouco tempo. Eu quero perguntar duas questões. Primeiro eu vou dar da Olivia. A Fernanda também fez um comentário, depois a gente volta nele, que vai ser a parte da pesquisa. Mas a Olivia pergunta, quando comparamos os pacientes com outros tumores, né, não cabeça e pescoço, esse paciente com câncer de cabeça e pescoço, ele apresenta uma pior qualidade de vida. Nós sabemos que esse paciente ele tem uma questão emocional pior. Ele tem a gente tem estudos mostrando que ele tem maior taxa de depressão comparando a outros tumores e maior taxa de suicídio. A gente tem alguns estudos mostrando isso. Um estudo até recente. E a qualidade de vida, Marcos? Esses pacientes têm uma pior qualidade de vida quando comparado aos outros tumores? Isso é uma pergunta super interessante, vou tentar ser breve, né? Assim, a gente tem a nossa medida de qualidade de vida, ela se baseia em um instrumento que é específico para cabeça e pescoço. Então, a comparação entre tumores depende ainda de uma evolução estatística que a gente está caminhando, né? Então, assim, a gente tem um determinado questionário para cabeça e pescoço, não é? Mas se a gente ficar no EURTC mesmo, e para mama tem outro questionário. Só que se a mama, por exemplo, por uma questão metodológica, né, dos desenvolvedores desse questionário, faz menos perguntas ou faz perguntas mais leves, né, você vai ter um resultado de um score que não necessariamente, como são questionários diferentes, eles não necessariamente são comparáveis, né? Existe o questionário Eurocall, que é um questionário validado para todos os tumores, né? E aí este questionário podia ser uma saída para comparação entre tumores diferentes. Mas assim, depende muito do estadiamento, depende muito do sítio, mesmo em câncer de cabeça e pescoço você tem variações muito grandes. Então assim, pode ser que a gente tenha de fato comparações, mas são comparações difíceis de serem feitas. Embora muitas vezes necessárias, porque às vezes eu tenho que decidir se eu vou incorporar um tratamento para câncer de pulmão ou outro para câncer de cabeça e pescoço. Não sei. Às vezes eu tenho recursos restritos, né? Mas o câncer de cabeça e pescoço, o que a gente sabe, o que o câncer de cabeça e pescoço tem de específico é que o tratamento local é um dos que mais compromete a qualidade de vida desse indivíduo. O tratamento local. Tratou, caiu, vai lá embaixo o score, isso, pontuação, e depois recupera de novo. E volta às vezes esse cara... Então, normalmente tende a voltar para o basal se esse cara não recidivar, tá? Assim, então, assim, a recidiva ou a progressão de doença é o grande fator que faz com que ele não volte para o basal.
porque é uma adaptação, é uma capacidade que a gente tem de se adaptar. Então, você vê pacientes laringectomizados que conseguem falar ou se expressar e muitas vezes tem uma qualidade de vida bastante razoável. Isso existe, assim, né, se a gente for pensar, né, fora da caixa, o paciente paraplégico, por exemplo, eu ia falar tetraplégico é mais difícil, mas o paraplégico, ele tem a cadeira de rodas, ele acaba tendo uma qualidade de vida que ele julga, sim, não ótima, mas ele acaba se adaptando, né? Como todas as alimentações que a vida pode eventualmente trazer. Exatamente a capacidade de adaptação que você falou, né? Uma coisa que vários pacientes com tumores que limitam... Desculpa, pode falar. O câncer de cabeça e pescoço, ele tem essa característica esse estudo canadense com 300 mil casos mostrou isso, assim. O cara começa a sofrer muito depois do tratamento. Então, ele, assim, do mês 3 ao mês 12 é a pior... Agora, para a gente caminhar para o final, como eu te falei antes, o Instagram ele começa a nos boicotar, parece 40 minutos, e começa a travar tudo. Entendeu? Então, você não precisa se preocupar, não, que isso acontece. Mas eu queria uma pergunta antes para a gente passar para a parte da Fernanda, o comentário que a Fernanda colocou ali. Uma coisa é a gente falar dos questionários, o HN35, o HN43, que isso muito a gente está falando de pesquisa clínica. Como é que se traduz a qualidade de vida para dentro do seu consultório? Seja eu oncologista, você é radioterapeuta, nós temos aí fonoaudióloga, dentista, nutricionista, eu já vi um tanto de gente aí. Então, assim, como é que você pode... Quais são os aspectos, assim, desses questionários, que eu não tenho meia hora para aplicar um questionário desse na minha consulta, senão eu vou ficar só perguntando questionário na consulta. Como é que eu traduzo a qualidade de vida para dentro do consultório? Como é que a gente faz isso na prática, né? Isso é uma pergunta bastante interessante também, porque o próprio questionário, se a gente pegar o QLQ30 e o HN43, são 73 perguntas, né, no total. O que significa esse resultado, né? E existem algumas tentativas aí na literatura de desenvolver um índice de qualidade de vida, que seria um número, né? E esse número estaria ligado a um tratamento ou a determinadas características do doente, né? Existem algumas maneiras de chegar nesse número, né? Uma delas é o que a gente está utilizando no nosso grupo de estudo, que é a teoria de resposta ao item, né? Uma teoria estatística, que a gente conseguiu um nível de confiabilidade altíssimo, né, porque a gente conseguiu, né, olhando para trás, juntar as perguntas que tinham a ver com determinados, ou boca seca, ou falta de paladar, ou perda dentária, etc. E acabou sendo muito coerente analisando retrospectivamente. Mas, assim, como você usa isso no consultório, a gente tem que produzir dados, né? E essa informação vai ficar disponível para você posteriormente. Então, a informação que a gente está trazendo hoje é o seguinte, olha, se você é radioterapeuta, é melhor você fazer IMRT do que fazer 3D, que é melhor do que fazer 2D. E se você fizer 2D, esse teu paciente tem uma chance muito grande de ter, além de uma muito pior qualidade de vida, pior sobrevida global. Essa é a informação que a gente está trazendo. A gente está trazendo informação também, né? Assim, o paladar, ele tem uma importância muito menor, né, para as classes inferiores. Tem outras informações aí que a gente pode, enfim, falar quando a gente tiver mais tempo, mas, assim, essa informação ela tem que ser útil a posteriori, né? Você tem que estar ligado na literatura, receber essa informação, questionar a forma como ela foi obtida, né, e passar a aplicar isso futuramente nos tratamentos que você tiver que escolher, né? E se você pudesse juntar os nossos esforços aqui de medição de qualidade de vida, é todo muito, muito bem-vindo. Essa situação é só uma questão, então, como que eu traduzo isso para a prática clínica? Eu gosto sempre de colocar como que eu faço na minha vida diária. O que eu percebo, Marcos, primeiro, mais importante, é importantíssimo você entender o paciente e as queixas dele. E tão importante quanto entender e ouvir o paciente é ajudá-lo a se adaptar àquela nova realidade. Seja a perda de um olho, seja a perda da mandíbula, seja qualquer coisa nesse sentido. Então, a capacidade de adaptação, eu acho que é a maior força do ser humano. Tem um livro muito interessante que é O Paciente como Ser Humano, de uma psiquiatra americana. Eu li quando eu estava no primeiro ano da medicina. E foi um dos livros que mais me marcou, que ela confia, a definição de saúde para ela não é falta de doença.
A definição de saúde para ela é a capacidade que a gente tem de se adaptar à doença que a gente tem. Então, é isso que eu tento levar para o paciente. Mas eu acho que para levar isso, eu não consigo levar isso se eu não tenho uma equipe multidisciplinar junto. Parece que eu acho que toda live eu falo a mesma coisa, né? Assim, para ter qualidade de vida, é importantíssimo ter uma equipe multidisciplinar, a fono, o dentista, o nutricionista, a psicóloga, a fisioterapeuta, o assistente social, todo mundo junto, você realmente consegue. E muitas vezes você fala equipe multidisciplinar, todo mundo pensa na parte médica, o radioterapeuta, oncologista, cirurgião. Não, é muito mais do que isso, né, Marcos? Ter essa equipe junto nos ajuda demais. Né? E aprender a lidar com as limitações, né? Assim, o paciente, por exemplo, um paciente que foi laringectomia, ou enfim, um paciente que tratou um tumor de cavidade oral, que a gente tem um monte, irradiou a boca, não sente mais o gosto. A nutricionista vai ter um papel importantíssimo em fazer esse cara se adaptar a essa nova realidade. Assim, ele não vai ter salivação, ou a recuperação da salivação dele vai ser muito pequena. Assim. Aprenda a viver com isso. Né? E o que o nosso estudo está trazendo, que é bastante interessante, é que este aprendizado ele é possível, né? E assim, é factível. Né? Tem uma pergunta para você, da Mariana. Ela pergunta, os questionários são feitos antes, durante a radioterapia, a cada 3 meses? No nosso caso, nos casos do localmente avançado, né, isso a gente fazia antes, depois a cada 6 meses, mas eventualmente o paciente pode requerer, por exemplo, o paciente, sei lá, ele não está legal, ele vem na consulta antes, ele procura o médico e fala, doutor, ou enfim, procura qualquer profissional, ele está com uma queixa específica, não se pode perder essa oportunidade de aplicar esse questionário também, né? No caso do paciente metastático, a gente orienta, né, o nosso protocolo envolve uma busca ativa mais frequente, né, a cada 2 meses tem que aplicar os questionários. E agora, passando para os últimos 10 minutos da nossa live, como todo mundo sabe, a gente lançou aí, semana passada, no dia 27 de julho, a gente lançou um desafio que é a participação da sociedade na pesquisa clínica, nos apoiando na pesquisa clínica. Então, o Marcos Santos, que está conduzindo esse estudo HN43, e a gente lançou essa campanha, cada teste uma peça, cada peça uma chance. O objetivo da campanha é justamente trazer a sociedade civil para conhecer a pesquisa clínica e para apoiar a partir com qualquer valor, qualquer de 5 a qualquer outro valor que possa ajudar. E que está na plataforma Benfeitoria, né? benfeitoria.com/... Fernanda, depois você coloca aí pra gente, se você estiver aí, coloca aí pra gente o endereço certinho. Eu esqueci qual que é o endereço. Mas é na plataforma Benfeitoria. E Marcos está lá, né, Marcos? É padrinho dessa somos também para nos ajudar, né? Como é que você vê essa pesquisa clínica no Brasil? E assim, nesse sentido, o que você busca realmente aí que a gente está, né, como padrinho, o que você pode nos falar um pouquinho disso? Tem um clichê que a gente não aguenta mais repetir, mas acho que assim, falar que crise é oportunidade, né? Uma coisa até chata, mas enfim, a gente não pode perder essa oportunidade, né? Assim, a crise da pandemia que a gente está vivendo, e se a gente, parece que a pandemia começou, quando você para pensar nas reviravoltas, se a gente pensar no primeiro modelo que saiu lá em março, lá de Oxford, nem lembro de onde era, que era uma coisa catastrófica, e os estudos lá do pessoal de Marseille, da cloroquina, isso parece que faz 10 anos que saiu, né? Não faz 10 anos, faz 3 meses, né? Assim, tanta coisa aconteceu, né? E eu acho que um grande aprendizado que a gente está tendo como sociedade é que não tem jeito, assim, não existe milagre, né? Assim, estou falando como saúde pública, tá? Assim, claro que individualmente, mas assim, não existe milagre, não tem outro jeito de se produzir conhecimento. E este conhecimento se reverter em benefício à sociedade que não seja através da ciência, né? A gente não consegue trazer benefício para o pouco dinheiro que a gente tem se esse benefício não tiver uma comprovação de funcionamento, ainda que seja em determinada situação específica, né? E esse é o grande aprendizado que a gente tem que trazer dessa pandemia, né? Paixões políticas à parte, não faz sentido, assim, hoje eu gastar dinheiro com cloroquina.
Não faz dinheiro de sentido eu gastar dinheiro com aquele vermífugo lá, ou nem lembro o nome. Isso. Não faz, porque você tem um nível de evidência suficiente para entender que a saída é por outro caminho, né? E tudo isso, todo o esforço que está se colocando para a produção da vacina. Então, a importância da ciência, né? A gente viveu, nós que trabalhamos com câncer, né? Vivemos há 2, 3 anos atrás uma coisa surreal, que foi, na ocasião eu era chefe de serviço de oncologia do Hospital Universitário de Brasília, e a quantidade de pacientes que vieram pedir a tal da fosfetolonamida foi um negócio enorme, né? Foi um negócio, eu lembro de uma vez ter sido convidado para a Assembleia Legislativa do Distrito Federal lá, e associações de pacientes, gente utilizando aquilo, e enfim, uma questão política bastante complexa. A gente não aproveitou aquela oportunidade, acho que a nossa resposta como sociedade, até porque a gente estava despreparado, a gente não sabia como responder isso, né? O tema acabou caindo no esquecimento, mas agora isso volta e essa oportunidade não pode ser perdida. A ciência é muito importante, a gente precisa colocar dinheiro nisso, né? A gente precisa colocar dinheiro em instituições sérias, a gente precisa fazer campanhas para que a gente tenha um financiamento adequado para produzir conhecimento, né? E é para isso que a gente está aí. Eu acho que essa é a campanha do Projeto Cura é uma delas que precisa ser fortalecida, porque a gente vai reverter de alguma maneira esse recurso para a sociedade. Uma das coisas que eu acho que essa sua pesquisa agora, que está entrando dentro do Benfeitoria, ela vai trazer uma resposta muito interessante, né? Que no paciente de vida real, que está tratando um câncer de cabeça e pescoço metastático, qual que é o ganho do tratamento em qualidade de vida para esse paciente? Não somente de sobrevida, porque os estudos nos mostram qual que é o ganho, mas e na vida real? E esse paciente está ali no dia a dia, na casa dele, fora de um estudo clínico, fora de um estudo de droga, como é que está sendo isso para ele, né? Então, essa resposta que vai trazer esse estudo, eu acho que será que as novas tecnologias, o que elas acrescentam além de sobrevida, de ganho de tempo, de vida, o que ganha na vida prática é o que esse estudo vai trazer. Então, quem está ajudando o Projeto Cura, nesse momento, está nos ajudando a ter essas respostas, a parar de ficar essa questão aí, igual foi tão bizarro que a gente viveu com a cloroquina e com a fosfetanolamina, que é uma coisa que dói, né? Dói o estômago. A gente quer essa resposta, né? E assim, e às vezes era até realmente se você tivesse uma pesquisa que tivesse a resposta, mas a gente não tinha a resposta, e depois quando vê os estudos negativos, aí vem uma pressão que todo mundo quer, né? E a gente tem que confiar no estudo clínico, a gente tem que confiar na pesquisa e no médico ou no outro profissional, médico, farmacêutico, ou nutricionista, dentista, que faz a pesquisa. Realmente, a gente tem que ter essa cultura de pesquisa clínica e de seriedade no Brasil. Não existe jeitinho brasileiro na hora de lidar com o paciente. Saúde, né? Se tem uma coisa que em qualquer paciente a gente tem, que eu falo no dia a dia, eu trabalho com medicina baseada em evidência, eu sou uma pessoa, cada um tem sua fé, eu sou católica, tenho muita fé, acredito em várias questões que vão junto com a fé, mas eu acredito também na medicina baseada em evidência. Essa aí a gente não tem como fugir dela. E eu trago ela para a mesa, para a caneta ali, mostrando o paciente. A Fernanda está colocando aqui: os seguidores dos padrinhos e madrinhas que possuem rede social podem ter acesso à campanha e acompanhar. Se não somente isso, Fernanda, mas se você que está aqui apoiando o grupo, quiser também ser padrinho e madrinha, quiser nos ajudar a divulgar, fiquem à vontade aí. É muito importante a gente ter mais gente entendendo um pouquinho de pesquisa, entendendo um pouquinho aí do que a gente está querendo aí para descobrir e destravar as coisas que os nossos pacientes vão fazer de cabeça e pescoço. Marcos, sua mensagem final, a gente está aí faltando 7 minutos, mas eu
já com 5 minutos eu gosto de acabar para não ter esse travamento. Por incrível que pareça, o Instagram está sendo bonzinho com a gente hoje. Hoje a gente conseguiu passar dos 40 minutos, né? Então, Aline, eu agradeço você, agradeço todo mundo que está acompanhando. Eu fiquei super feliz de ter podido colaborar de alguma maneira. Se ficar alguma pergunta sem resposta, você fica à vontade para divulgar meu e-mail. Teria o maior prazer em responder para quem se interessar por esse assunto. E a mensagem eu acho que é essa, né? Esforços sempre são bem-vindos, né? Nós estamos agora encerrando a primeira etapa com quase 1.000 doentes localmente avançados. Esses pacientes continuam sendo seguidos, alguns deles, né? Continuam sendo submetidos aos questionários, mas a inclusão de pacientes a gente já entende que já é redundante, não precisa mais. O próximo esforço os tumores, vai ser direcionado aos pacientes dos tumores metastáticos, né, que vão ter aí possibilidades de tratamentos que são bastante caras, e a gente precisa saber se a gente está colocando nossa grande quantidade de dinheiro de maneira adequada para esses doentes, e tem que avaliar a qualidade de vida desses doentes na nossa realidade brasileira. E agora boa noite a todo mundo. Né? Você está em Goiânia. Agora eu estou morando em Goiânia. Atualmente eu estou em São Paulo, né? Sou paulista de origem, né? Estou em São Paulo aqui, vou né, passar um tempo aqui, mas meu endereço principal é em Goiânia. Estamos abrindo a nossa clínica lá, esperamos ajudar a comunidade do Centro-Oeste aí para fazer a melhor radioterapia possível para esse pessoal. É isso que a gente quer. Obrigada, Marcos. Eu acho que adicionou demais. Qualidade de vida é um tema super desafiador. Acho que todo estudo... Aline, deixa eu só registrar aqui uma dívida que eu tenho, que eu acabei de ver que a Irene está aqui. A Irene, um beijo enorme para você. A Irene foi uma das grandes incentivadoras desse estudo lá atrás, 2014, e eu estou precisando ligar para ela, visitar ela em Porto Alegre e quando passar essa loucura toda, eu vou tá com ela lá para a gente comemorar. Você falou para eu divulgar seu e-mail, não precisa. Agora você vai ser o cara do Instagram. Gente, é só mandar um direct para ele. O Instagram do Marcos é Marcos Santos 259, né? 259, Isso. nem eu sei saber. Então, é só mandar um Instagram. Irene, muito obrigada por incentivar o Marcos a trabalhar com qualidade de vida. Ele acrescenta muito para a gente. Todos os nossos estudos aí que envolver qualidade de vida, o Marcos que vai estar nos ajudando nisso. E tudo que a gente quer é isso, é estudar qualidade de vida para melhorar para os nossos pacientes e oferecer qualidade de vida para eles. Né? Então, obrigada, Marcos. Pessoal, nos apoiem o Projeto Cura, apoiem essas pesquisas no Brasil e sejam sempre bem-vindos aqui no GBCP. Essa live está indo para o YouTube, vai ficar gravado e vai para o YouTube também. Semana que vem a gente tem uma nova live com um novo tema. Ok? Então, já me avisou aqui que 1 minuto restante. Marcos, um beijo para você. Todos. Tchau.